cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Trazemos aqui a saudação do nosso pastor presidente, José Orisvaldo Nunes, que por outros compromissos, por fatos que ele não pôde se desvencilhar, ele não pôde estar presente convosco, mas me pediu para vir e vos trazer uma mensagem da parte do Senhor. E nós queremos, fomos avisados neste momento acerca do versículo temático desta festa. E nós queremos, sem demora, ler a palavra do Senhor, o texto que eu havia programado para ler, mas antes disso, vamos passar pelo texto temático dessa festa, que se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 16. Aleluia. Nós temos servido ao Senhor, estamos há quase 3 anos na cidade de Maceió, e temos servido ao Senhor ali no Farol, no Templo 7, trabalhando com evangelização e com a obra missionária do Departamento de Missões. Tive a honra de rever o pastor Walter, que há poucos meses atrás estava me entrevistando no Conselho de Ética da igreja, porque eu vim como presbítero do campo do Piauí e passei um tempo de espera e por isso consegui conhecer o nosso amado pastor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16. Amém? Vamos ler todos juntos? Porque escolhi e santifiquei esta casa. E santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome. Perpetualmente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Agora vá comigo, por gentileza, no livro de João, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aqui o versículo 10, é nesse versículo que eu quero pregar essa noite, tentando fazer uma junção em cima do tema dessa festividade. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus. Se você tem costume de grifar a Bíblia Sagrada, e dispõe de um lápis ou uma caneta, eu pediria para que você fizesse um círculo na partícula se. É uma partícula condicional. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
engrandecido para sempre seja o Senhor. Ó Deus, acima dos céus, abaixo da terra, e na terra não há outro ser que nem Tu. Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que nesse momento tem sua atenção voltada a esse templo. Nós queremos nos colocar diante das Tuas mãos como instrumento Teu, para a honra e glória do Teu nome. Me usa, Senhor, conforme aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo? Todos nós viemos para a igreja com algumas intenções. Todos nós chegamos aqui com alguma intenção no coração, com alguma visão, algum entendimento acerca de Deus e acerca de Jesus. Talvez você nem seja crente, está aqui nos visitando essa noite. E algum conceito nós temos e nós guardamos acerca do nosso Deus. E eu quero dizer que o conceito que você tem de Deus, o conceito que eu tenho de Deus, é apenas uma sombra daquilo que Ele quis se revelar até nós. E essa sombra que nós temos, ela se desenvolve a cada dia. A experiência que eu tive com Deus na minha conversão, me trouxe uma visão acerca desse Deus tão alto e tão sublime. E essa experiência, ela tem a cada dia se expandido e crescido o entendimento acerca de Jesus, do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça. O mesmo acontece com você. O que você sabe e entende acerca do amor de Jesus para com a sua vida, do interesse de Jesus para com a sua vida, é muito mais profundo do que você entendia há alguns anos atrás. E o que você vai vir entender acerca desse amor, acerca da profundidade de Jesus Cristo para com a sua vida, vai ser muito mais profundo daqui a alguns anos. A revelação da graça do Senhor, ela é progressiva. Nós estamos, todos nós, caminhando para formarmos um entendimento acerca da presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, amados irmãos, eu quero vos pregar acerca, se houver tempo, de dois tópicos: discernindo a presença do Senhor Jesus e discernindo o seu poder. Nós estamos no seu santo templo e na sua palavra está escrita o texto que nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16, que os seus olhos estarão atentos ao todo aquele que entrar nesta casa e clamar a Ele. Os seus ouvidos estarão atentos para ouvir o nosso clamor. Então você hoje tem a oportunidade de tocar na orla do Mestre, de falar com Ele, de trazer à tua vida a bendita presença de Jesus. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta passagem que nós lemos em João capítulo 4, versículo 6, nós temos uma mulher samaritana. Eu não quero me delongar nela, eu quero somente extrair algumas expressões que Cristo disse para ela, e em cima dessas expressões trazer alguma convicção ao nosso coração. Jesus Cristo estava com sede e cansado. Seus discípulos
tinham ido buscar água, buscar comida, buscar mantimento na cidade, e Jesus estava ali como que se estivesse na espreita, como se fosse um leão que estivesse para caçar uma presa. Jesus já conhecia aquela mulher, já conhecia a vida dela, e ele observava ela se aproximando. Quando ela se aproxima daquele poço, Jesus puxa uma conversa com ela, e ela sem entender, porque ele era um homem, e não convinha como homem ele puxar conversa com ela, com que era mulher, e não convinha ainda mais por ele ser judeu, ele puxar conversa com ela que era samaritana. Então ela questiona e fala: mestre, por que tu conversas comigo, visto que sou uma mulher samaritana? Aleluia, glória a Jesus. Talvez você tenha chegado aqui e não tenha nem entendido a obra de Deus que aconteceu para você chegar aqui. Oh, amados irmãos, lembro-me eu, aos 14 anos de idade, quando fui convidado, eu era de uma família católica, e fui convidado para ir para um acampamento da igreja evangélica. Me atraíram como um peixe era atraído com uma isca. Me disseram que lá eu ia poder jogar bola, me disseram que lá eu ia poder paquerar, que haveria muitas meninas, me disseram que lá eu poderia tomar banho de piscina, me disseram tantas coisas, e eu fui atraído pela diversão. Mas deixa que lá já estava o Senhor Jesus mirando na minha vida, já estava o Senhor Jesus olhando um menino de 14 anos, há 20 anos para frente, olhando ele pregando o evangelho como hoje eu estou pregando. E teve vezes que nesta minha caminhada eu disse para ele o que Pedro falou: mestre, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador, eu não tenho força, eu falhei, eu desvaneci no meu caminho. Mas ele botou a mão no meu ombro e disse: Tiago, eu te amo, eu conto contigo, eu não desisto de ti. Assim estava Jesus mirando aquela mulher samaritana. Aleluia! E assim eu quero dizer que Jesus Cristo está mirando a sua vida. Ele te conhece segundo a revelação da palavra de Deus. Desde o ventre materno ele já te contempla. Aleluia! Então Jesus Cristo fala para aquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras quem é que fala contigo, se tu conheceras o dom de Deus, irmão, se a gente conhecer o dom de Deus, a gente não se afasta da presença dele. Se a gente conhecer de fato que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, morreu por nós e vive está, nós jamais nos afastaremos da presença dele. Nós teremos dentro de nós uma fonte que jorrará para a vida eterna. Ela não conseguia entender. Talvez eu e você também, algumas coisas nas nossas vidas, nós temos lutado e relutado, porque não temos entendido o dom de Deus e a presença de Deus. Ela tinha passado por vários casamentos, a sua vida tinha uma história cíclica de derrotas, uma história de humilhação, que Satanás tinha conseguido entrar e destruir a sua vida conjugal e sentimental. Eu não sei quantas derrotas você tem sofrido, seja na área conjugal, sentimental, ou em alguma outra área da sua vida. Satanás tem oferecido derrotas, Satanás tem oprimido, Satanás tem afligido, mas a palavra de Deus diz que o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. O meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. O meu povo é oprimido, é subjugado pelo inimigo toda vez que o meu povo não tem o entendimento do dom de Deus. Toda vez que o meu povo não tem o entendimento, quem é que fala contigo? Quem é que está com seus olhos abertos para esse lugar?
cantará, Shirou, filho. Glória a Deus. Glorioso Jesus. Aleluia. Deixa eu falar de outro homem. Ele ouviu falar de Jesus e procurou a sua presença. Ele era um homem de baixa estatura e para ver Jesus subiu numa árvore. Eu não sei, você é amigo, visitante, como você chegou aqui. Aleluia. Talvez lhe falaram acerca do poder do Jesus, dos crentes que opera maravilhas, e você tenha entrado nesse lugar com o desejo de também ver com seus olhos. Mas aquele homem pequeno, ele tinha uma pequena imagem de Jesus. Ele tinha uma pequena imagem de Jesus que era algo que tinha falado para ele, mas ele não sabia de fato que era Jesus. E sem ele imaginar, sem ele pensar, Jesus passando por aquela árvore, para todo o cortejo, olha para aquela árvore e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Glória a Deus. É assim, irmãos, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós damos um passo para Jesus, Jesus pede-nos para que desçamos depressa e para que nós abramos a porta da nossa casa para Ele. Ele está pronto para ceiar no seu coração. Ele está pronto para ceiar contigo, jovem. Não ligue para o convite desse mundo, mas se atente ao convite de Jesus. Jesus, o dom de Deus, está aqui. E se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o que eu posso fazer com a tua vida, se tu conheceras o que eu posso fazer na vida do teu filho, na vida da tua família, na vida dos teus, se tu conheceras o dom de Deus. Outro homem que também se aproxima de Jesus, sem a perfeita definição da pessoa de Jesus, estava lá há 38 anos, num tanque de Betesda. Um homem, aleluia. Glória a Jesus. E 38 anos, irmãos, era mais do que a idade de Jesus. Jesus devia ter aqui 30, 31 anos, estava no início do seu ministério. E antes de Jesus deixar a sua glória, antes de Jesus deixar o trono da sua glória, Jesus já via aquele homem, aquele paralítico de Betesda, que estava há 38 anos com aquela enfermidade, no tanque de Betesda, esperando a ajuda de alguém, porque a Bíblia diz que um anjo de Deus descia ali uma vez por ano, de épocas em épocas, e movia as águas, e o primeiro enfermo que pudesse pular para dentro do tanque era curado. E como nós tínhamos enfermos que eram cegos, que tinham seus pés para andar, que nós tínhamos enfermos de toda sorte de enfermidade, mas aquele homem era paralítico, e nesses anos todos que ele estava lá, quando as águas se moviam, ele usava seus cotovelos, se arrastava para aquele chão, mas nunca ele conseguia chegar. Toda vez outra pessoa chegava e ele nunca era curado. E em um desses acontecimentos, Jesus presenciou a tristeza daquele homem, e Jesus pergunta: homem, o que acontece? Por que estás triste? Aí ele fala: olha, eu estou aqui há tantos anos e não há ninguém que possa me ajudar. Não há ninguém que possa me ajudar. E ele não entende, ele não percebe que ele estava diante do próprio Deus, que ele estava diante do próprio Criador dos céus e da terra, que era maior do que aquele anjo que descia naquele tanque. Ele não entende, ele não compreende, não discerne, não tem esse discernimento acerca da presença de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. E como você chegou aqui? Como você tem discernido a presença de Jesus? Como você tem entendido a presença de Jesus na tua vida? Aleluia, glória a Deus. O que você tem feito com a sua vida? Às vezes você fica se lamentando porque a ação na justiça você não ganhou. Às vezes você fica se lamentando porque o emprego por seu filho não chegou. Às vezes você fica se lamentando por tantos casos,
por tantas ações, por tantos infortúnios que aconteceram, porque você nunca consegue fazer, nunca consegue realizar, e Jesus, o Deus dos céus e da terra, estará ao teu lado, estará a te contemplar, só esperando você se dirigir a Ele com fé, e então a sua vida será mudada, a sua escravidão será transformada, o seu cativeiro será desfeito. Jesus de Nazaré está nesse lugar, os seus olhos estão atentos, você é capaz de discernir. Ou você quer continuar lamentando como aquele paralítico de Betesda? Veio de novo a oportunidade e eu não consegui. Todo ano vem e eu não consigo. Anos e mais anos eu tenho feito o Enem, eu tenho feito, me esforçado, mas eu não consigo. E só se lamentar, se lamuriar. Mas o Criador dos céus e da terra estava diante dele e ele não discernia. A fama de Jesus foi crescendo, irmãos, e muitos vinham até ele. E os seus discípulos, a exemplo de mim e de você, se surpreendia cada dia com Jesus. Cada dia, cada manhã que se acordava, cada noite que se dormia, cada encostada dos seus ouvidos no travesseiro, eles ficavam refletindo e matutando o que acontecera naquele dia e quantas maravilhas aquele Jesus estava fazendo. E eles se perguntavam entre eles: quem é este que até as ondas do mar lhe obedecem e os ventos ouvem a sua voz? Quem é este? Eles procuravam entender quem era esse Jesus. Eles o seguiam como mestre. Mas dentro desse reconhecimento, cada dia eles iam ampliando a sua visão acerca de Jesus. Aleluia. Eu não sei quais foram as suas razões. Às vezes nós viemos para a igreja, como eu disse que eu vim, com interesses de buscar no acampamento certas diversões. Às vezes nós viemos com propósitos errados, mas ao entrarmos na igreja, na presença do Senhor, os nossos olhos, as nossas escamas são quebradas, são limpas, e nós começamos a contemplar a divindade, a beleza da sua santidade. Então, nesse interesse que Jesus teve de se revelar aos seus discípulos, eu quero dizer que Jesus tem interesse de se revelar à sua vida. Eu quero dizer que Jesus tem interesse em demonstrar para você que Ele não está morto, mas que Ele está vivo, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, todas as suas palavras estão de pé, e a nossa fé não é vã. Jesus chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Redobre sua atenção. E ele coloca Pedro, Tiago e João separado e fala para eles: olha, eu quero trazer uma experiência diferente para vocês. Vocês agora vão entender a divindade, a minha glória que eu tinha antes de assumir a forma de homem. E ele fala: fiquem aí, como se Pedro, Tiago e João ficassem assim, no local mais baixo, como estão essas crianças, e ele um pouco mais afastado. Então, de repente, olha, crianças, olha para isso. O nosso Jesus é maravilhoso. Jesus botou Pedro, Tiago e João aí onde vocês estavam sentados. E de repente, Jesus disse assim, ó. Ele estendeu os braços e começou a vir um forte vento. E ele começou a flutuar. E a Bíblia diz que sua face brilhava como o sol ao meio-dia. As suas vestes se tornaram brancas. E ele foi transformado em glória. Os seus discípulos, quando viram isso, ficaram assustados, esparramados, ficaram perplexos. E de repente apareceu ao lado de Jesus Moisés e Elias. E os entendimentos daqueles discípulos eram tão pequenininhos que eles disseram para Jesus: Jesus, olha, muito bom isso que está acontecendo, vamos fazer uma tenda para você.
para você, em outras palavras, nos nossos dias, vamos trazer um púlpito para você, vamos trazer um púlpito para Moisés, vamos trazer um púlpito para Elias. Então vai ser que você fala um pouco, Elias fala mais um pouco e Moisés fala mais um pouco. Olha o entendimento que eles tinham acerca de Jesus, que Jesus estava ali em condição de igualdade perante Moisés e perante Elias. Então uma voz do alto fala e aponta para Jesus e disse: este é o meu filho amado, a ele escutai. Não é a Moisés, não é a Elias, não é a Maria, não é a São Pedro, não é a São Benedito, não é a qualquer um santo da Igreja Católica, não é a qualquer algum Exu do terreiro de Macumba, não é o Allan Kardec do Espiritismo, não é a Maomé do Islamismo, mas é a Jesus a quem deveis escutar, é a Ele a quem deveis devotar o vosso coração. Glória a Jesus, aleluia. E ali, irmãos, os olhos dos discípulos se abrem e eles entendem: é Deus, Ele é Deus, é o Filho de Deus, é da mesma natureza de Deus, Ele é merecedor da honra, Ele é merecedor da glória. Glorioso Jesus, aleluia. Você consegue discernir a glória de Cristo? Você consegue discernir? Então Jesus pergunta para ti, diante dos teus problemas, diante do teu cativeiro, diante das tuas misérias, diante das tuas derrotas, Jesus pergunta para ti: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que fala contigo, então tu já tinha me pedido e tu já tinha saído dessa história. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Glorioso Jesus. Jesus Cristo é levado para a morte. Antes disso, entrevistado por Herodes e Pilatos. E eles também não entendiam quem era Jesus. Eles questionaram se Jesus havia de ser o rei dos judeus. E Jesus ficou calado, não respondeu. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E eu quero ler com vocês dois textos de duas pessoas que também não discerniram a presença de Jesus. Lucas capítulo 20, versículo 14. A Bíblia narra, você pode abrir junto comigo. Lucas capítulo 20, versículo 14. Aleluia, glória a Jesus. Maria Madalena. João capítulo 20, versículo 14. Maria Madalena estava no sepulcro chorando porque o túmulo estava vazio. Então, versículo 12, para termos o entendimento. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Irmãos, muitas vezes nós estamos chorando e os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, e eles se perguntam entre si: por que ele está chorando? Nós não conseguimos entender por que você está chorando, por que ele está chorando. Eles se perguntam entre eles: por que ele está chorando? Se ao redor deles está o braço forte do Senhor, se esse inimigo que se levantou contra ele não é nenhuma formiga diante do nosso Deus, estamos aqui comissionados por Deus com a missão de guiar e protegê-lo. Por que ele está chorando? Falta de entendimento, falta de discernimento. Ele tem sido o mal do nosso século, do mal das nossas igrejas. Nós não discernimos a presença do Senhor. Nós potencializamos os nossos problemas. Nós pegamos um copo d'água, fazemos tempestades e não conseguimos entender que Jesus está dentro do barco para descansarmos. Os anjos do Senhor perguntaram àquela mulher: por que tu está chorando? Jesus não está morto. Não roubaram o corpo dele não. Por que tu está chorando?
E essa vem a pergunta para ti essa noite: por que você tem ido no recôndito do teu quarto, da tua sala, tem dito: Jesus, eu não aguento mais, Jesus, eu não vou conseguir, Jesus, eu vou desistir, para mim não tem mais esperança? Por quê? Se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras que ao teu lado existem os anjos do Senhor, se tu conheceras que Ele não desiste de ti, ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha caído, ainda que você olhe para você mesmo e se sinta indigno na presença dEle, Ele não desiste de ti. E vem a pergunta hoje para a tua vida: por que você está chorando? Por que você pensa em desistir? João capítulo 20. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Os anjos não entenderam. E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo visto isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, Maria Madalena, após conversar com dois anjos, sem nem discernir que eram anjos, mas aqueles anjos eram como pessoas que às vezes Deus usa para a sua vida e pergunta: por que tu está se abatendo? Por que tu tem dado lugar a essa depressão? Por que tu tem dado lugar a essa tristeza? E de repente Jesus aparece para ela e ela não entende, ela não discerne que é Jesus. Se tu entenderes, se tu contemplares a minha presença, o meu interesse, o meu desejo por ti, por tua vida, por esse lugar, que os meus olhos estão atentos e o meu ouvido estão abertos à oração que se fizer nesse lugar. Se tu compreenderes a mulher samaritana, ou se tu entenderes quem é que fala contigo, mulher. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Outro que não entendeu, que não percebeu a presença do Cristo ressurreto, está em Lucas capítulo 24, versículo 16. Por favor, abra comigo, apesar da hora. Lucas capítulo 24, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glorioso Jesus. Aleluia. Jesus estava ressuscitado, irmãos. Aleluia. E como ressuscitaram, não tinha mais motivo para os discípulos ter tristeza. Mas tinha dois discípulos que tinham ouvido o relato de Maria Madalena, que tinha visto Jesus Cristo, e mesmo assim eles não tinham acreditado, estavam voltando para suas casas na cidade de Emaús. Então a Bíblia diz que Jesus foi se aproximando deles e começou a conversar com eles. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 24, versículo 16, que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aleluia. Como que estão os nossos olhos? Deus me trouxe essa noite aqui para te dizer: eu estou contigo, minha filha. Eu não abro, eu não durmo, eu não toscanejo. Não dorme o guarda de Israel. Eu estou contigo, eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída, eu guardo os teus filhos. Como estão os nossos olhos? Jesus estava com aqueles dois conversando e eles não discerniram a sua presença. Você consegue discernir o dom de Deus? Quem é que fala contigo? Quem é que está nesse lugar? Você consegue discernir? Glorioso Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia! E para concluirmos essa mensagem, precisamos também discernir o seu poder. Aleluia. Para aquela mulher samaritana, Jesus falou: se tu conheceras quem é que fala contigo, mulher.
tu mesmo perderia a água da vida. E eu te daria a água da vida, que iria jorrar vai jorrar no teu interior para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Assim Jesus promete dar para a sua igreja o seu Espírito Santo, as suas bênçãos para nós. O que é que eu preciso fazer, irmãos? Primeiro, discernir a sua presença. Aleluia. Você não vai poder chegar a ter o poder do Senhor sem discernir a sua presença. Você tem que fechar o seu coração para as más notícias, para os maus rumores, para as lamúrias, para as murmurações. Traga a esperança, traga a memória, aquilo que pode trazer esperança. Discirna Jesus dentro da sua vida. Discirna Jesus no momento que você parar para fazer uma devocional. No momento que você parar para ligar o rádio na sua casa, ligar um louvor na sua casa. Discirna a presença doce de Jesus. E saiba que para você receber da água que vai jorrar no seu coração para a vida eterna, só é preciso um coração sincero, quebrantado e contrito na sua presença. Eu quero trazer à tona a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus. E Jesus estava andando. E de repente ele sente que das suas vestes lhe saíram virtude, lhe saíram poder. Ela vem por trás, não vem pela frente, ela se penetra ali naquela multidão e se joga até tocar nas vestes, com licença, tocar nas vestes de Jesus. Quando ela toca nas vestes de Jesus, algo sai da presença de Jesus e vem com uma corrente elétrica e ela percebe que ela foi transformada no seu ventre. E eu quero resgatar esse princípio essa noite. Primeiro princípio do discernimento da presença do Senhor. E o segundo princípio da imensidão do poder do nosso Deus. E do acesso que nós temos a esse poder através da nossa fé. Aleluia. Você pode transformar a sua casa. Você pode transformar o seu filho, o seu esposo, a sua esposa. Você pode provocar a transformação, não que venha de você, mas o poder vai vir de Deus. O poder para alcançar aquele parente teu que está distante do caminho do Senhor, ele vai vir de Deus. Mas às vezes só precisamos ter como a centelha de uma fagulha, acende um fogaréu. Nós precisamos dar o início, o pontapé, e é a nossa fé que instiga a presença de Deus, instiga o poder de Jesus. E como aquela mulher tocou em suas vestes, se você discernir hoje a presença de Jesus, o interesse de Jesus para com a sua vida, o interesse de Jesus para com a tua família, oh irmãos, aproveita a oportunidade. Aleluia. Se tiver alguém para cantar o hino, já pode ir se preparando. Eu estou prestes a entregar o microfone. Eu quero dizer para você, aproveita a oportunidade. Muito mais do que um culto, irmãos. Com muita sinceridade no coração eu falo isso aqui. Muito mais do que uma festa, do que eu podia chamar você aqui à frente. Podemos cantar o hino e clamar a presença do Senhor e fazer um movimento santo. Mas nessas horas, Jesus aprecia mais uma atitude de fé íntima. De alguém que, como Ana, ainda que tenha que vir no altar e fique balbuciando, chorando na presença de Deus, mas que faça de coração contrito e quebrantado. E você pode fazer aí onde você está sentado. A igreja está lotada, não tem lugar para você vir, mas você pode começar essa ação de quebrantamento aqui e continuar na sua casa. E com uma postura de fé, começar a discernir a presença de Jesus e começar a atrair o poder de Jesus para a sua vida. É real, é real. Ele tem o Espírito Santo jovem para te batizar. Ele pode te batizar.
Ele disse com muita simplicidade: pedi, eu te dou da água que vai jorrar dentro de você. E esse Espírito Santo, ele tem duas experiências conosco: o de habitar conosco na conversão e tem um revestimento de poder. Você pode pedir com fé. Se você discerne a presença de Jesus, se você discerne o poder de Jesus, se você discerne o interesse de Jesus, você pode dizer: Senhor, eu estou aqui. É isso. Eu fui batizado com o Espírito Santo, dizendo para Jesus, quando alguém contava o seu testemunho, e ele dizia lá no púlpito, dizia, o pastor da igreja, ele falou assim: olha, irmãos, se você já buscou o batismo com o Espírito Santo muitas vezes, e ele nunca aconteceu, ele nunca chegou, nunca perca a sua esperança, porque até mesmo na hora da bênção apostólica, o Senhor Jesus pode te batizar quando a bênção for proclamada, e dita: a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco. E quando ele estava falando daquele testemunho, ele disse que lá atrás da igreja, o pastor no púlpito dava a bênção apostólica, e ele disse: eu estou aqui, Senhor! Ele gritou, ele urrou, e o batismo com o Espírito Santo aconteceu na vida dele. Eu ouvindo aquele testemunho, onde eu estava, eu discerni a presença de Jesus, eu discerni o poder de Jesus. Sabe o que eu disse, irmãos? Eu estou aqui, Senhor. E o falar em línguas propôs no meu coração. Eu também, assim como aquele homem, tinha buscado por muitos anos, mas naquele simples testemunho eu consegui discernir a presença de Jesus. Eu estou falando de fé. A fé é a firme convicção daquilo que se espera, a prova das coisas que não se veem. Se você tiver fé, você tem uma fonte inesgotável para transformar a sua vida, para transformar o seu casamento, para transformar o seu matrimônio. Por mais que a outra parte esteja sendo manipulada por espíritos malignos, mas quem pode contra Jesus? Os anjos designados por Deus estão a se perguntar em diversas vezes: por que ela chora? Por que ela não crê? Nós estamos aqui, nós estamos comissionados, nós estamos já com a ordem lavrada do trono para custodiar, para proteger, e nenhum mal vai acontecer, nenhuma praga vai chegar. Por quê? Discerne a presença de Jesus. Invoque a sua santidade. Invoque a sua presença para a sua vida. Toque pela fé no seu manto e receba dele virtude e poder, porque os seus olhos estão abertos e os seus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar, em nome de Jesus. Amém.